Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Tá dando uma sombra aqui, mas acho que é por causa da luz. Mas estamos aí de volta com mais um tema de estudo aqui, né? Tema assim muito conversado entre irmãos, né? Nas redes sociais aí, né? Facebook e tal, Messenger. Então as pessoas me perguntam muito sobre esse estudo de hoje aqui. Se Deus deu a lei, por que Cristo veio revogar? A lei não é de Deus? Se Deus deu a lei, por que Cristo veio revogar esta lei? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Apresentando aqui primeiramente, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Convido a todos vocês aí a participar desse canal, o canal MDCG André Palhares. Estou fazendo vídeos toda quarta e sexta-feira. Amém? E peço a vocês aí que dão like, se inscrevam, convide pessoa para se inscrever, para ajudar o canal do irmão André. Estou aí rumo a 1000 inscritos. Falta pouco. Preciso da ajuda de todos vocês. Você que está me vendo a primeira vez, eu peço a você que ouça esse estudo até o final. Amém? Para você poder entender. Entender perfeitamente o que eu vou mostrar aqui para vocês dentro da Bíblia. Não é achismo do irmão André, não é como as pessoas sempre falam, né? Cada religião, né, tem a sua interpretação. Não é interpretação, tá? Não é interpretação do irmão André. Eu vou ler a palavra. Vou ler a palavra e mostrar para você o que ela está dizendo. Amém? Então peço vocês aí que ouça até o final esse estudo. Amém? E se gostarem, vocês que são novatos, que estão me vendo a primeira vez, se gostarem, se inscrevam, convide pessoa para se inscrever, compartilhe nas suas redes sociais. Amém? Então vamos lá. Abençoados, sim, eu afirmo para vocês claramente que Cristo veio revogar a lei. Embora muitos, por não entender aqui o Mateus 5, 17 a 19, diz que Jesus ali está afirmando que não veio, né, revogar a lei, mas cumprir. O fato é que Jesus veio, de fato, revogar a lei. O fato é que o sistema religioso, né, por não fazer uma leitura correta do texto, não saber fazer uma leitura correta do texto, acaba, né, acaba entendendo apenas ali o texto e não o contexto do texto. Quando você lê um texto, você tem que saber o contexto, o que aquele texto está querendo se referir. Então, Mateus 5, 17, 19, eu vou ler todo ele para você e depois vou te mostrar o que ali Jesus estava querendo referir nesse texto. Até que tudo se cumpra. É o contexto do texto. Está aqui, Mateus 5,18, está o contexto desse texto. E o contexto, ele diz tudo no texto. Então, é incoerência de qualquer um que anuncia a palavra de Deus anunciar só o texto, pegar só aquele pedacinho que ele quer e não mostrar para a pessoa o contexto. O que a pessoa que escreveu queria dizer sobre aquele texto. Então, incoerência. Não é legal fazer isso. Porque você acaba fazendo uma sua interpretação, entendeu? E acaba ensinando errado para a pessoa. Você não pode fazer a sua interpretação.
Por isso que as pessoas falam, toda religião tem sua interpretação, mas toda busca Deus. Será? Porque é errado isso. Toda religião fazer sua interpretação. É errado isso. Você não tem que fazer interpretação de nada. Você tem que ler o que o texto diz. Interpretar o texto, não a sua interpretação. Tá entendendo? Interpretar o que o texto diz e não fazer a minha interpretação ou a interpretação do fulano, do ciclano. Não. E Mateus 5, 17, 19 diz, começando no 17, não penseis que vim revogar, ou algumas traduções, abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir ou revogar, mas vim cumprir. 18. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Algumas outras interpretação, né? Está diferente, mas significa a mesma coisa. Até que tudo se cumpra. Então Jesus aqui, no 17, aonde os pastores mais leem, é o 5,17, não pense que vim revogar ou abolir a lei e os profetas. Não vim revogar, não vim abolir, mas cumprir. Então, os pastores do sistema religioso, né, os pastores evangélicos, eles se apegam nesse não vim abolir, não vim cumprir, né? Não vim destruir, mas cumprir, né? Eles se apegam nesse pedacinho. E ali afirmam para as pessoas, não, Jesus não veio abolir a lei. Jesus não veio revogar a lei. Ele diz lá em Mateus 5 que ele não veio, né, abolir, não veio revogar a lei. Eles param nesse pedacinho, né? Fazem esse pedacinho virar, né, o texto todinho, né, do capítulo Mateus 5 e destrói toda a narrativa que Jesus queria mostrar ali em Mateus. Destrói toda a narrativa. Mas a palavra aqui está clara. Ele diz que não vim abolir ou revogar a lei ou os profetas. Não vim anular a lei nem os profetas. Mas vim cumprir a lei e vim cumprir os profetas. Por que ele falou isso? Porque ele ainda, em Mateus aqui, ele ainda estava homem, carne, osso, né? Entre os discípulos, entre os apóstolos, não tinham ali ainda, ele não tinha ali ainda cumprido tudo aquilo que a lei e os profetas disseram que ele iria cumprir. Ainda faltava, né, a obra de Cristo, ou a missão dele, como vocês queiram dizer, ser cumprida. Ainda faltava coisas para ele fazer. Ainda faltava coisas para acontecer. Tudo que a lei e os profetas disseram que ele ia fazer, que ia acontecer com ele. Aqui em Mateus, né, quando ele disse essas coisas aqui, ainda faltava coisas para ele fazer, para acontecer com ele, para que se cumprisse a lei dos profetas. Então, por isso que ele fala, eu vim cumprir. Vim cumprir até que todas as coisas se completassem. Então ele diz no 18, digo-lhes a verdade. Enquanto existir o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, ou alguma Bíblia, né, um tio, né, são traduções diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que
enquanto existir o céu e a terra, né, tempos, dias e anos, né, daquele primeiro século, todas essas coisas que a lei e os profetas disseram teriam que se cumprir. Então ele diz aqui, enquanto existir o céu e terra não é quando as pessoas pensam que enquanto o mundo existir, não é o mundo existir. Ele não está falando do mundo do planeta Terra, enquanto o planeta Terra existir, não. Jesus não está falando aqui mundo. Quando ele está falando céu e terra, ele está falando lá da lei. Enquanto a lei e os profetas não se cumprisse, entendeu? Não se cumprisse, então ele usou o termo céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Aí vem a palavra-chave aqui. Até que tudo se cumpra. Até que tudo. Então haveria um momento em que a lei e os profetas seria cumprida. Ele diz até que tudo se cumpra. Essa palavra, né, ela está explicando, né, que, bem claro aqui, que Jesus queria que as pessoas continuassem ali a praticar a lei, a praticar o que os profetas disseram, mas não seria eternamente, não seria para sempre, não seria enquanto o planeta Terra existisse. Amém? Seria até um momento em que a lei e os profetas seria cumprido. Então ele diz claramente, até que tudo se cumpra. Tudo o quê? Tudo que a lei e os profetas disseram que o Mashiach viria, faria, aconteceria. Vocês estão compreendendo? Então esse até que tudo se cumpra, ele ordena para todos aqueles judeus que estavam com ele ali, que eles deveriam cumprir a lei e os profetas até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, 5,19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, até que tudo se cumpra, ainda que dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino do céu. Mas todo aquele que praticar, ensinar esses mandamentos, até que tudo se cumpra, será chamado grande no reino dos céus, até que tudo se cumpra. E haveria um tempo que iria se cumprir, como já se cumpriu. Os pastores evangélicos hoje dizem que ainda irá cumprir. Muitas profecias ainda irá cumprir. Não. Já se cumpriram todas. Já se cumpriram todas. Não vão se cumprir profecias nenhuma. Guerras que existem nos dias de hoje, catástrofes que existem nos dias de hoje, a Bíblia não está falando nada sobre isso. A Bíblia está falando num contexto judaico do primeiro século. Amém? Está falando tudo daqueles séculos passados até o primeiro século. Não está falando para os dias de hoje. Então todo aquele que obedecer um desses mandamentos até que tudo se cumpra, ainda que dos menores ensinar a outros a fazer o mesmo, né? Que desobedecer, ensinar os outros que devem desobedecer, será chamado menor no reino do céu, mas todo aquele que praticar, ensinar esses mandamentos até que tudo se cumpra, será chamado grande no reino do céu. E quando se cumpriu, irmão André? E quando se cumpriu a lei e os profetas? Você está falando que já se cumpriram. Então, quando que houve isso? Quando se cumpriu isso?
aqui vamos ler João 19, 28, 29 e 30 e vai esclarecer para você. Preste atenção. Aqui no João, está contando sobre todos os mártires que Jesus passou. Eu não vou ler tudo, tá? Não, esse estudo vai crescer demais. Então, todos os mártires que Jesus passou, né? Ele foi pego, ele foi preso, ele foi, né, bateram nele e fizeram todas aquelas coisas que fizeram com ele, né? Depois, vamos pular aqui para o João 19, 28, diz que depois disso, depois de tudo que fizeram com ele, bateram, prenderam, né? Humilharam ele. Depois disso, sabendo que Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, né? Terminadas, para que a escritura se cumprisse. Olha só, então já se cumpriu. Ele estava aqui no madeiro, né? E depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, que coisas Jesus sabia que estavam terminadas? A lei e o profeta. A lei e os profetas. Quando ele estava ali no madeiro, já sabia que toda a lei e os profetas estavam terminados. Que ele já estava ali, já pronto. Amém? Porque ele já tinha ali cumprido tudo que a lei e os profetas disseram que ele viria para fazer, iria acontecer, iria cumprir, né? Embora os judeus aí não acreditem em Jesus como Cristo, porque não, muitas coisas que era para ele fazer ele não fez, principalmente eles ficam apegados, né, no templo. Jesus disse que reconstruiria o templo e não reconstruiu. Esse templo que ele ia reconstruir não é templo de pedra, mas o templo que somos nós, o templo no nosso coração. É você ter o coração voltado para Ele, você ter o coração acreditando na sua graça, no seu evangelho, em todas as coisas que ele ensinou para Paulo de Tarso. O templo é nós. Amém? O templo que ele queria dizer é o templo de nós, formados, reunimos, formamos o corpo e passamos a ser o templo ou a igreja. É nós, não é parede de concreto. Ele não ia construir parede de concreto. Então, sabe, o entendimento deles viajam. Por isso que o entendimento aqui da graça de Deus e qual o irmão André está te passando é mais claro. É mais claro e preciso. Então ele cumpriu toda a lei e os profetas. Tudo que a lei e os profetas diz que ia acontecer com ele, o que ele ia fazer. Se cumpriu. Então, quando ele estava no madeiro já, preso lá no madeiro, a escritura diz aqui, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, né, para se cumprir as escrituras, todas as coisas estavam terminadas. O que estava terminado? A lei e os profetas. A lei e os profetas já estavam terminadas. Para quê? Para se cumprir as escrituras. Se cumprir as escrituras. Já se cumpriram, pastor. Oi, pastor. Já se cumpriram. Não tem mais nada para se cumprir. Se você fala, vai se cumprir, é a mesma coisa que você querer botar Cristo de novo crucificado. Não é? Então, pulando aqui, os fatos históricos de tudo que aconteceu na hora da crucificação, eu vou pular os fatos históricos e vou direto aqui, né, para João 19, 30. Então, quando Jesus ali já estava sabendo que todas as coisas estavam terminadas para se cumprir as escrituras, vamos pular para o 30, ele disse, está consumado, está pago, está terminado, está concluído.
que na Bíblia está tetelestai, por causa da tradução grega, nishlam, né? No aramaico, nishlam, no hebraico, né? Está consumado, está pago, está concluído. Então não tem mais nada para se cumprir na Escritura, porque já está concluído, já está pago, já está terminado. A obra dele se terminou. A obra dele foi perfeita e terminou ali. Amém? E por que Jesus, né, revogou a lei e dizendo ali está pago, está consumado, né, está terminado? Por que ele fez isso? Porque o tema do estudo diz: se Deus deu a lei, por que Jesus revogou? E nós vemos aqui que realmente revogou. Não tem mais nada para se cumprir na lei nem nos profetas. E Lucas, né, 16 diz que a lei dos profetas vigorar até João. A lei dos profetas vigorar até João. Vigorar até João significa vigorar até o ano 28 ao ano 30 AD. Ano Domini, ano do Senhor. Então, hoje, 20 séculos depois, passados, vivemos já 20 séculos depois de todos esses acontecimentos, muitos pregadores aí, pastores, né? Pastores, que pastor é Cristo, né? Hoje, esses dias eu estava vendo um pastor dizendo que mulher não pode ser pastora. Não, mulher não pode ser pastora, nem homem pode ser pastor. Que só existe um pastor. Cristo é o nosso pastor. Né? E até o Cristo, quando estava na terra, ele não se dizia que era pastor. Ele disse que pastor é o Pai que estava no céu. Amém? Então, a pessoa usar esse título de pastor, né, está querendo usurpar o trono de Deus. Né? Nós somos imperfeitos demais para querer, né, ensinar os outros a forma correta. Só quem é perfeito é Deus. Né? Então, abençoados, Romanos 5, 19, 21 diz por que Jesus veio revogar a lei. Explica claramente aqui por que ele veio revogar a lei. Romanos 5, 19 a 21 está escrito: porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de Adão, todos, não, muitos foram feitos pecadores, não todos, muitos. Assim, pela obediência de um só, Cristo Jesus, pela obediência de Cristo Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, onde o pecado existiu, superabundou, ou existiu em maior proporção, a graça de Deus. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Então, está escrito que a lei veio e a lei foi uma ofensa. A lei se tornou uma ofensa. Porque as pessoas não poderiam cumprir aquela lei corretamente no pé da letra. Não tinha como. Então, as pessoas passavam a transgredir a lei. No momento que houvesse transgressão, também ali haveria uma ofensa a Deus. Amém? E o povo ali se colocaria numa questão de pecadores. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então,
Jesus veio tirar o pecado, não é isso que alguns versículos diz que Jesus veio tirar o pecado? Como que ele iria tirar o pecado? Revogando a lei, porque a lei levava o povo judeu a uma condição de pecador, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgredir a lei faria a pessoa a se colocar numa posição de pecador. Por isso que hoje em dia não existe pecado, porque não existe mais a lei, não estamos mais no regime da lei. O que fazemos de errado hoje não é pecado. O que fazemos de errado hoje é desvio do alvo, obras da carne, entendeu? É uma coisa que devemos ter cuidado, que é uma coisa que pode nos levar, como eu sempre falo, ao vale da sombra da morte. Né? Então devemos agir corretamente. Né? Evitar, a coceira nos olhos aqui, evitar certos deslizes para que nós não venhamos a caminhar no vale da sombra da morte. Mas não pode ser usado o termo pecado. Um homem não pode chamar ninguém de pecador. Porque pecador era aquele que transgredia a lei de Moisés. E a Bíblia diz que, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, a lei veio, né? A lei foi dada, né? E, segundo ela, houve a desobediência a Deus. Entende? Como houve a desobediência a Deus, porque ninguém poderia cumprir aquela lei se passou a ser uma ofensa a Deus. Então Jesus veio para revogar e fez todos passarem, né, de ofensores para justificados. Aleluia. Jesus veio revogar aquela lei para que todos aqueles que eram ofensores da lei viessem a se tornarem justificados em Cristo. Amém? E Romanos 8, 1, 2 diz, Paulo falando dos romanos, portanto, agora, Paulo faz agora, não hoje no século 20, no ano 2025, mas agora, lá no primeiro século, quando Paulo estava falando isso aos romanos, entre o ano 50 ao ano 68, agora, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não ando segundo a carne, não ando segundo o ritmo da lei. Que a lei era carnal, a lei era material. A lei é como o sistema evangélico. Levava o povo a servir a Deus segundo bens materiais, segundo obras meritórias, obras físicas. Então Paulo está falando que eles não andam mais segundo a carne, não andam mais segundo aquela fé em obras e sacrifícios humanos, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Amém? Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Amém? Te livrou da lei do pecado e da morte. A graça de Deus é a lei do Espírito da vida. A graça de Deus não é qualquer graça. O estudo de quarta-feira eu te mostrei o que é a graça. Amém? Não é apenas um presente, uma bênção que recebeu.
A graça de Deus é o evangelho do Cristo glorificado, que está nas epístolas de Paulo, que foi dado a Paulo. O único que recebeu foi Paulo na história de Damasco. Estude toda a história de Paulo que você vai ver. Amém? Pedro, Tiago e João, que eram considerados coluna da igreja, não receberam a graça. Mateus, Marcos, Lucas, João não receberam graça. Quando alguns deles passaram a conhecer a graça, já estava bem no finalzinho de suas vidas. Pedro recebeu a graça bem no final de suas vidas. João foi o único que ainda, né, pôde usufruir um pouco mais. Todos eles foram caçados e mortos. Quando fala Espírito da vida, está falando da lei, de uma lei do Espírito da vida. Está falando da graça de Deus. O evangelho do Cristo glorificado te livrou da lei do pecado, te livrou da lei de Moisés, que era pecado e morte, gerava pecado e morte, porque as pessoas transgrediam a lei. E aquilo faria eles ficarem na condição de pecadores. Quem está na condição de pecador se caminha pelo vale da sombra da morte, caminha pelo pecado e caminha pela morte. O fim é destruição. Então a graça de Deus veio nos livrar da lei de Moisés. Então por isso que Jesus veio revogar esta lei. Se Deus deu, por que Jesus revogou? Porque era fraca, era inútil e levava o povo numa condição de pecadores. Levava o povo numa condição de transgressores. E, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Então o povo virava pecador. Aí, a partir disso, nascia a ofensa contra Deus. Então, para tirar essa ofensa contra Deus, Cristo Jesus veio. Veio revogar a lei. Por causa da ofensa, da desobediência a Deus. E todos aqueles que eram ofensores, Cristo veio para os tornarem de ofensores para justificados. E, a partir daquele momento, já anunciado por Paulo, lá no primeiro século, então ele usa o termo agora, não é agora que o irmão Deste está lendo, mas agora, no tempo que ele estava lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, todos que vieram de lá para cá, até hoje, agora vamos colocar aqui sim no ritmo de hoje, de 20 séculos depois, até hoje, quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Aleluia! Porque não andamos mais servindo a Deus segundo obras de meritória, de sacrifícios humanos, mas servimos a Deus em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que ele buscaria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, não por obras meritórias da carne. Por isso que ele fala, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Porque a lei do espírito da vida, a graça de Deus, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei de Moisés, que levava o povo todo a transgredir a palavra de Deus e o colocava numa condição de pecadores e, segundo esse pecado, gerava, né, a desobediência a Deus, gerava uma ofensa a Deus. Cristo veio tirar essa ofensa, transformar aqueles homens de ofensores para justificados. Aleluia? Entenderam? Compreendeste? Então, quando lê aí o professor, pastor, esses homens aí que tem anel bonito no dedo, né? Que fez teologia, que é bacharel. Eu também tenho diploma de bacharel. Mas vê se eu ensino a mentira. Eu ensino a verdade. Então, o diploma é apenas um papel de um curso que você concluiu. É bom estudar? Tudo bem, é bom estudar. Mas você tem que ser sábio.
Você tem que ser sábio, você não pode ser incoerente. Você tem que ler a palavra aqui, interpretar o texto e não fazer sua interpretação. Então, quando Mateus 5, 17, 19 fala, não vim revogar a lei e os profetas, mas cumprir, você tem que entender o 18, que, que está dizendo aqui, até que tudo se cumpra. E tudo se cumpriu lá no Madeiro, em João 19, 30. Vamos botar no 30 direto aqui, que ele disse está consumado. Né? O 28, vamos ver, 28. Sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, né? Para se cumprir as escrituras, ele diz no 30, está consumado, está pago, está concluído. Amém? Então, esse é o texto e o contexto, né, real dessa palavra. Entende? E Paulo, tempos depois, afirma e explica por que Jesus veio revogar. Porque aquela lei se tornou ali uma desobediência, uma ofensa a Deus. Então ele veio, Cristo, quando fez aquela obra, ele transformou a todos aqueles que acreditavam nele, todos que acreditavam nele, vamos deixar claro, porque os judeus não acreditavam, continuam não acreditando até hoje. Mas todos aqueles que acreditavam nele passaram de ofensores para justificados. Amém? Ouça esse vídeo uma, duas vezes para vocês poderem entender melhor. Amém? Sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Todos vocês que estão me vendo a primeira vez, que ficaram até o final desse vídeo, muito obrigado. Se gostaram, dê os seus likes, se inscrevam, traga pessoas para se inscrever, traga as pessoas para dar like. Vocês que já me seguem um certo tempo, não esquece do like, é muito importante. Amém? Muito obrigado. Até quarta-feira que vem. Lembrando que todas as quartas e sextas estou fazendo estudo, tá bom? Não faço mais 3 vezes na semana, porque não estou conseguindo mais fazer. Então, estou me organizando aqui para fazer todas as quartas e sextas. Amém? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Graças a Deus.